Olá, pessoa que está me assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você deve ter dado play nesse vídeo, né? Então, hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Mas é por motivos técnicos, eu estava aqui preparando umas coisinhas aqui para te mostrar. E o conteúdo de hoje é sobre o passado particípio. Então, é um conteúdo um pouquinho denso, mas ele é super fácil, tá bom? É super simples de entender. E aí, eu vou começar te falando que da mesma forma que existe o presente contínuo, que você viu aqui comigo, que é o ING, existe também o passado contínuo. Esse passado contínuo é chamado de particípio, né? E aí, se você não me segue no Instagram, eu peço que você passe a seguir, porque sempre vai ter coisas novas lá para você. E antes de eu falar do passado contínuo ou do particípio, quero que você curte esse vídeo, aperte o botãozinho vermelho de inscreva-se e aperte o sininho para receber mais notificações de vídeos, não é? Então, e aí, é como eu disse, é um passado contínuo, exatamente por ser contínuo que ele é um passado imperfeito. O did é um passado perfeito, porque foi uma ação já acabada, acabou, a pessoa fez aquela atividade, planejou a, aquilo que ela ia fazer, acabou. Esse aqui que eu vou te mostrar é um passado imperfeito ou particípio, que na língua portuguesa a gente fala que é falado, dormido, estudado, contado. Não tem isso na língua portuguesa? Pois bem, no inglês tem também. E aí, no particípio, o particípio ele é muito usado para passado contínuo, como eu disse, né? E no português, são verbos terminados geralmente em ado e ido, falado, dormido, comido, escrito, feito, que é diferente, mas é um particípio. E geralmente vem com a palavra tem. Tem dormido, fulano tem falado, a loja tem sido aberta, tá vendo? E aí tem, olha o tem. E você sabe o que é tem em inglês, porque você já viu aqui comigo o que é o tem. O tem é o, chuta aí, have ou has. Isso mesmo, se você falou have ou has, você acertou. Então, você vai utilizar, como na língua portuguesa a gente utiliza o tem, no inglês você vai utilizar o have ou has. E aí você sabe, você já viu que depende do pronome para utilizar have ou para utilizar has. Então, e aí, aqui está a conjugação do verbo have. Vale lembrar da conjugação do verbo. Só que como diferencial, eu quero que você veja a abreviação. Olha como é abreviado, assim como nos verbos to be's, assim como no will, no verbo to be em geral, o have também é abreviado. I have vira I've. You have vira you've. They have they've. She has she's. He has his. It has its. We have we've. Viu só? Essa é a conjugação do verbo auxiliar
have. Por que ele passa a ser um verbo auxiliar? Porque na frente dele vão ter verbos conjugados no particípio. Isso mesmo. E aí você vai me perguntar, Tatá, mas você não mostrou a lista de verbos no particípio. Você só mostrou a lista dos verbos no passado perfeito. Isso mesmo, eu só mostrei a lista dos verbos no passado perfeito, onde tinha verbos regulares e verbos irregulares, justamente. Mas é que hoje, nesse vídeo, eu coloquei ele com a descrição aí embaixo dos verbos no particípio. Se você não souber acessar a descrição, eu já te mostro. Você clica numa setinha que fica aí em frente ao título do vídeo. Nessa setinha, mostra com mais detalhes se há descrição ou não embaixo do vídeo. E aí você vai ver que nesse vídeo tem um link em azul. O link está todo azulzinho. Você clica no link azul que ele vai abrir no seu celular. E aí está a lista dos verbos todos no particípio. Não coloquei todos os verbos, tá? Não fique surpreso por achar que a lista seja muito grande ou muito pequena, porque eu não coloquei todos os verbos, eu coloquei os principais. Se você quiser saber outros verbos, eu aconselho você olhar outros sites, consultar dicionário, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui você pegou have e o has, já sabe quando usar qual. E aí, qual é a regra do particípio? Aqui eu vou começar mostrando. É o particípio afirmando, o particípio negando e o particípio perguntando. Vocês vão ver que é a mesma forma que eu mostrei no verbo to be, no do e no does. Olha só, primeiro você vai pegar o pronome, todos que você conhece, você vai escolher um, ou o nome de uma pessoa. Depois você vai colocar o have ou has. Ah, mas como? Do jeito que eu tinha mostrado. Para alguns pronomes é have, para outros é has. Vai depender do pronome que você escolher. E depois você coloca o verbo no particípio. E aí você vai estudar o link que eu mandei aí na descrição, que você vai saber os verbos no particípio, que eu quero, e outros mais, tá? Então, essa é a regrinha, ó, pronome, have ou has, e verbo no particípio. Pegou? Aí está a regrinha. Então, vamos a uns exemplos de frases. A primeira, I have seen my teacher. I have seen my teacher. Eu vi minha professora. Eu tenho visto minha professora. Quando você direto vê a sua professora na escola. Ou meu professor, no caso. She's gone to school. She's gone to school. Ela foi à escola, ou ela tem ido à escola. It is done. It is done. Está feito. Olha o feito. Feito no particípio. Está feito. Viu? Olha, esses verbos que eu destaquei, por exemplo, são alguns dos verbos que foram passados para o particípio. Seen, que veio do see. Gone, que veio do go, e done, que veio do verbo do, viu? Então, você pegou o afirmar no particípio? Agora vamos para o negando. Então, vamos à regra do negando. Olha, da mesma forma, pega um pronome ou nome de alguém, mas aqui o diferencial para ser negativo é o have ou o has mais o not, que vai ficar haven't ou hasn't. Isso se você quiser abreviar. Pode ser have not ou has not.
ou se quiser abreviar, é dessa forma em preto aqui embaixo. E o verbo no particípio, isso mesmo, você vai colocar o verbo no particípio, tá? Então, a regra vai ficar dessa forma. Vamos a uns exemplos de frases negando, né? I have not seen him before. I have not seen him before. Eu não tenho visto ele, eu não o vi antes. É isso mesmo. Eu não o vi antes. I have not seen him before. Eu não o vi antes. She hasn't had a girlfriend. She hasn't had a girlfriend. Olha só. Olha aqui que saladinha do verbo have. Então, veja bem como diferenciar esses haves aqui. Olha só. Primeiro, o hasn't não é o particípio no negativo? Então, o verbo ter, ele está no passado, no particípio, não é? Se ele está no particípio, ela não teve uma namorada. Ela não teve uma namorada. Então, vai ficar dessa forma, uma frase super atual, viu? Então, o have aqui do hasn't é para poder colocar a frase no particípio. E esse had é o verbo ter propriamente no particípio. Conseguiu compreender que às vezes o have pode estar duas vezes numa frase? Tá vendo? Então, she hasn't had a girlfriend. My love hasn't gone é a última. My love hasn't gone. Meu amor não se foi. Olha, meu amor não se foi. My love hasn't gone. Nesse caso, eu não coloquei o pronome, sim, my love. Agora, eu vou te mostrar, antes de eu falar para você do particípio perguntando, quero que você entenda o seguinte. Existe uma palavrinha chamada ever. Ever, em azul aqui. Ever significa alguma vez. É como se dissesse alguma vez na vida, alguma vez naquele momento. Então, esse ever, ele é usado em perguntas usando o particípio. Ele é utilizado normalmente em perguntas, mas também pode ser usado afirmando. Mas o que acontece? Quando vai afirmar é para reforçar. É uma forma de reforçar o que você está falando. Geralmente o ever aparece em pergunta, mas na afirmativa ele quer reforçar o que você fala. Vamos então ver a questão de perguntar com o particípio. Olha só a regra do particípio ao perguntar. É a mesma coisa, aqui nesse caso você vai inverter pronome e o auxiliar. Primeiro vem o have ou has, depois vem o pronome que combina com have ou com has, e depois vem o verbo no particípio. Sempre por último vem o verbo no particípio. E é claro, a interrogação, porque você está perguntando. Então, a regra vai ser essa aqui que eu estou te mostrando. Vamos a uns exemplos. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Você viu a chuva? Viu só? Você viu a chuva? Has she worked there? Has she worked there? Ela trabalhou lá? Where have you been? Where have you been? Viu? Onde você esteve? Olha a primeira. Have you ever seen the rain? Você viu a chuva? Olha o ever. Alguma vez, em algum momento, você viu a chuva?
Have you ever seen the rain? Viu? Então, isso era o que eu tinha para mostrar para você. Eu peço por gentileza que compartilhe com um conhecido seu, com alguém que você sabe que quer aprender inglês. Isso vai me ajudar demais, viu? Beijinhos para você. Desculpe a demora hoje em mandar, mas eu queria fazer algo com um pouco mais de qualidade e os compromissos de hoje acabou abafando isso. Muito obrigada, beijinhos. Até a próxima!